Aula 10, solução da equação de Schrödinger independente do tempo. Estados estacionários. Vamos considerar a equação de Schrödinger para a função de onda psi com a suposição que a energia potencial não depende do tempo. Ou seja, nós vamos trabalhar com uma energia potencial que só depende da posição. Com isso, a equação de Schrödinger fica dessa forma. Nós temos aqui o lado esquerdo da equação, o lado direito tem energia cinética, que é o primeiro termo, mais energia potencial, que é o segundo termo, que, por suposição, não depende do tempo. Quando isso é verdade, uma propriedade importante emerge no sistema, que são chamados estados estacionários. Então, as soluções para essa equação, psi, as psi, vão ser soluções que nós vamos chamar de estados estacionários, e a solução espacial e temporal vai se fatorizar, como está aqui. Ou seja, em outras palavras, nós podemos pegar psi de x e t e escrever como uma psi minúscula só de x multiplicado por uma função do tempo. A solução psi de xt é dependente do tempo. Então, o estado estacionário, a solução de estado estacionário, ela depende do tempo. Mas ela é chamada de solução de estado estacionário por algumas propriedades que vão ser manifestas nos observáveis. O que isso quer dizer? O valor esperado de operadores, né, que não dependem explicitamente do tempo, em estados arbitrários, vão depender do tempo. Então, se nós tomamos aqueles valores médios e valores esperados de operadores que não dependem do tempo, só que se nós fizermos essa conta utilizando qualquer tipo de estado, estados arbitrários, essa média vai passar a depender do tempo. Agora, se nós buscarmos esses valores esperados desses operadores, por exemplo, o valor esperado do hamiltoniano, o valor esperado do momento angular, o valor esperado da energia, em estados que são estacionários, né, o valor esperado não dependerá do tempo. Então, os valores esperados, vamos nos lembrar que são os valores médios. Então, os valores médios vão ser independentes do tempo. Então, é isso que quer dizer estado estacionário. Vamos substituir essa solução fatorada, psi de x e g de t, na equação de Schrödinger que nós tínhamos anteriormente. Então, do lado esquerdo fica a derivada só com relação ao tempo, então somente a função g é derivada, a função psi ela não é derivada porque ela não é função do tempo. O lado direito, o hamiltoniano h, ele só depende da posição. Então, ele só vai atuar na função psi de x, ele não vai atuar na função g de t. Então, você pode fatorar. Como ele é um operador, lembra? Então, ele só atua naquela função em que tem as mesmas variáveis que ele, ou seja, na função psi de x. E aí nós podemos fazer o seguinte, como as derivadas só atuam nas suas respectivas funções, então nós podemos tentar separar essas equações, ou seja, tudo que depende do tempo eu vou colocar no lado esquerdo da equação e tudo que não depende do tempo, ou seja, depende só da posição do x, vai para o lado direito da equação. A gente pode fazer isso dividindo a equação de cima, essa equação, pela psi, que é g de t, psi de x. Quando a gente faz isso, o lado esquerdo, dividindo, o psi que está no numerador cancela o psi do denominador. Então, sobra só g de t. No lado direito, esse lado aqui, a g de t que está no numerador vai cancelar com a g de t do denominador e vai sobrar só psi no denominador. Com isso, fica claro que o meu lado esquerdo só depende do tempo e da função g, e o meu lado direito só depende da psi de x. Isso é uma propriedade intrínseca de estados estacionários. Eu consegui separar as equações. E nós podemos ir além. O que nós podemos fazer? Nós podemos
separar essas duas equações tendo em mente o seguinte: quando é que o lado esquerdo vai ser igual ao lado direito? Quando que algo que só depende de tempo vai ser igual a algo que só depende do x? Isso só vai ser possível quando ambos os lados forem igual a um número, uma constante. Nós vamos chamar essa constante de E, como está aqui. Ó. E aí nós podemos separar. Ó. Então, o lado esquerdo vai ser igual a E, como está aqui, e o lado direito também vai ser igual a E, como está aqui. Então, eu tinha antes uma equação, agora eu tenho duas equações. Essas duas equações para resolver. Então, eu troco com isso, com essa separação de variáveis, e esse é um método chamado método de separação de variáveis, eu troco uma equação que é um pouco mais complicada de resolver por duas equações mais simples de resolver. Avançando, resolvendo a primeira equação, que é essa aqui, essa equação é bem mais fácil de se resolver. Essa equação está dizendo o seguinte, ó, a derivada da g com relação ao tempo, dividido pela própria g, multiplicado por IH, tem que ser um número. Essa g, então, ela é o quê? Ela é uma função exponencial. Porque se eu derivo exponencial, dá a própria exponencial. E quando eu divido pela exponencial, se cancela. Então, a função que depende do tempo, nós já obtivemos. E essa função vai ser sempre a mesma, vai ser sempre igual, porque a dependência temporal da equação de Schrödinger é sempre igual, é sempre a mesma. E o lado direito da equação, essa segunda equação aqui, como ela fica? Se nós passarmos o π para o outro lado, ela fica Hπc igual a Eπc, como está aqui, ó. Então, Hπc igual a Eπc. Essa equação, ela diz o seguinte, do ponto de vista da matemática, é um operador atuando no alto vetor, volta no alto vetor, só que aqui tem um número, o E é um número, que é um alto valor. Então, a gente diz que essa equação é uma equação de alto valor para o operador hermitiano H. Se nós abrirmos essa equação explicitamente, esse é o operador H, né? O operador hermitiano. Vamos lembrar que ele é o operador energia cinética, que é esse primeiro, e a energia potencial, que no caso aqui não depende do tempo. Bem, então, se nós quisermos agora chegar na solução completa, nós já temos o G, nós teríamos que achar o π de x. Só que o π de x satisfaz a essa equação. Então, se nós resolvermos essa equação, nós chegamos até a solução final, que é a π de xt. E aí nós podemos voltar àquele produto original, que era g de t, π de x, onde o E aqui pertence aos números reais. Vamos lembrar que o E ele possui unidade de energia. Então, nessa situação, nós dizemos que o π de xt é denominado estado estacionário. Então, ele é estacionário por aqueles motivos que nós já colocamos, que o valor esperado dos operadores nesses estados, se esses operadores não dependem do tempo, os valores esperados não vão depender do tempo. Porque, vamos lembrar, os valores esperados nesses estados são valores, são números reais. E números reais não variam com o tempo, como nós já vimos em aulas anteriores. Então, a minha solução completa, ela depende da π de x, que é a solução para essa equação. E note, aqui a π de x, que são as soluções, vai depender o quê? Da minha energia potencial. Então, para cada energia potencial, para cada situação física a que uma partícula está submetida, nós vamos ter funções de ondas diferentes, ou autoestados de energia diferentes. Então, cada energia potencial vai ser um problema diferente que nós vamos ter que resolver. Falando da condição de normalização, como fica a condição de normalização? Eu não vou precisar normalizar a π de x e t. Basta que eu normalize a π de x. Então, a condição de normalização agora fica π estrela, ou complexo conjugado de π,
e π de x, e isso tem que ser igual a 1. Com isso, a gente garante que nós estamos trabalhando com funções de onda normalizadas. Lembra, as funções de onda normalizadas são aquelas funções de onda cuja norma ao quadrado dx integral é igual a 1. Isso são funções de onda normalizadas, ou seja, são autovetores cuja norma vale igual a 1. E como interpretação nós devemos tirar do alto valor E? Eu já disse que o alto valor E ele tem unidade de energia. Toda vez que nós quisermos saber uma interpretação de algo em mecânica quântica, nós temos que obter o valor esperado daquele operador. Então, se nós procurarmos o valor esperado do operador hamiltoniano nesse alto estado de energia, como que a gente faz o valor esperado? Nós pegamos a grandeza e fazemos a integral de π estrela π, que são os pesos, as probabilidades, né? O valor esperado é uma média, e para fazer uma média eu preciso usar os pesos ou as probabilidades. E vamos lembrar que H atuando em π, vamos lembrar que a equação de Schrödinger diz o seguinte, ó, H, que é hamiltoniano, atuando na π, o que dá isso? Dá E, π. Foi o que aconteceu aqui, ó, H atuando em π, dá E, π. E E é um número, se é um número você pode tirar lá para fora da integral. Se é um número, a integral não depende dele, então ele pode sair lá para fora. E nós já sabemos que como essas grandezas são, a π estrela π é normalizada, por isso que é importante trabalhar com funções de onda normalizadas, essa integral vale 1. Então aqui fica E. Então E, esse valor, esse número E que nós colocamos lá para separar a equação de Schrödinger, na realidade é o valor esperado do operador hamiltoniano. E nós sabemos que o operador hamiltoniano ele tem a ver com a energia do sistema, a energia total do sistema. Avançando, nós temos aqui duas observações importantes sobre estados estacionários. Primeiro, o valor esperado de qualquer operador independente do tempo, pensa um operador que, em um estado estacionário, é independente do tempo. Então, se nós tomarmos o valor esperado de um operador que não depende do tempo, o valor dele, o valor esperado, também não vai depender do tempo. Foi a nossa primeira afirmação. Isso é uma propriedade de estado estacionário. Uma outra coisa importante de estado estacionário é o seguinte, cada estado sozinho, ele é estacionário. Agora, se nós pegarmos a combinação linear de dois estados estacionários, no caso aqui eu tenho π1 e π2, né? Esse aqui, primeiro é estacionário, e o segundo também é estado estacionário. Só que a soma dos dois não vai ser um estado estacionário. Então, aqui a π de xt não é um estado estacionário, tá? Uma característica importante de estado estacionário é que um estado estacionário é aquele que possui uma energia muito bem definida. Uma energia muito bem definida. Esse estado π, na realidade, ele possui duas possíveis energias. A energia E1 e a energia E2. Então, ele não é um estado estacionário. Por quê? Porque os estados estacionários possuem uma energia bem definida. O valor médio do operador hamiltoniano é igual a energia. E energia não varia com o tempo, ela se conserva. Então, esse estado π de x3 não é estacionário, porque ele tem duas energias associadas a ele. E o estado estacionário, na verdade, só tem uma energia associada a ele. Vamos falar agora de autoestados de energia. Reescrevendo a equação de Schrödinger dessa forma, o que nós podemos ver? Nós podemos ver o seguinte, essa equação ela foi reescrita dessa forma, então eu tenho aqui do lado esquerdo a derivada segunda da minha função π de x. Note que agora eu estou trabalhando com uma equação de Schrödinger, a parte que não depende do tempo. Então, eu estou trabalhando com a equação de Schrödinger independente do tempo, porque a parte temporal nós já resolvemos. Então, a gente não precisa mais tratar a parte temporal. Nós só vamos trabalhar agora com a parte espacial, a dependente de x.
Então, o lado esquerdo é a derivada segunda da função π, e o lado direito tem a função π, só que vem aqui multiplicado por esse número, que é uma função, a princípio é uma função, porque depende da energia do sistema. Então, as soluções π vão depender das propriedades do potencial. Então, as soluções da π vão depender das propriedades do potencial. E aí nós vamos ter que ver cada a que soluções, né, cada potencial pode levar. A gente pode fazer uma inferência qualitativa para mais à frente fazer algo que é quantitativo. Vamos pensar no caso, por exemplo, que minha energia potencial, note que aqui que entra a energia potencial, tá? Multiplicando pela minha função π, note que isso aqui é igual à derivada segunda da função de onda π, tudo bem? Então, a maneira como a derivada segunda se comporta da função de onda tem a ver com o potencial, com a energia potencial. Então, vamos ver isso aqui, olha só. Se eu tenho um potencial que é contínuo, uma função energia potencial que é contínua, o que isso quer dizer? Isso implica que a derivada segunda da função de onda também vai ser contínua. Como está aqui, ó. Então, se essa função é contínua, como ela é igual à derivada segunda, então a derivada segunda vai ser contínua. E se a energia potencial V de x tem descontinuidades, só que essas descontinuidades são finitas, pode ser, por exemplo, um salto, pode ser um degrau, né? Uma quina, um degrau, pode ser um degrau. Então, neste caso, o que nós vamos ter? Neste caso, a derivada segunda também vai ter descontinuidades finitas, mesmo tendo do lado direito o produto de π com a energia potencial. Tá? A derivada segunda ela tem descontinuidades, só que a derivada primeira vai ser contínua. Lembre-se que a derivada primeira é uma das condições de contorno. Então, uma das condições de contorno vai ser contínua. Uma outra observação importante é quando a minha função energia potencial ela contém funções delta de Dirac. O que é uma função delta de Dirac? Você tem aqui x, aí tem o espaço todo, e aqui em alguma posição desse x, em algum valor aqui tem uma energia potencial que é muito grande. É como se fosse uma barreira. Então, é como se uma partícula vem aqui livremente. E quando ela chega nessa posição, vou chamar de x0, ela toma uma pancada. Então, quando chega exatamente nessa posição x0, a partícula toma uma pancada. E essa pancada aqui, a altura, vai até o infinito. Isso que é uma delta de Dirac, ou seja, é um potencial altamente concentrado em um ponto do espaço. Quando isso acontece, a v de x é uma função delta, então a derivada segunda vai ser também uma função delta, e a derivada primeira, que é a condição de contorno, vai ter descontinuidades finitas. Então, isso é muito importante lembrar. Então, toda vez que você começar a resolver um problema, e ele já diz que a energia potencial é uma função delta, você tem que lembrar que a segunda derivada vai ser uma função delta, a primeira derivada vai ter descontinuidade, ou seja, vai ter saltos, mas vai ser um salto finito, e você vai ter que usar isso na condição de contorno. Uma outra situação é quando a função energia potencial ela contém uma parede rígida, ou seja, a partícula vem, e do nada, a partícula, em alguma determinada posição do espaço, a partícula encontra uma parede rígida, uma parede em que ela não consegue penetrar essa parede. A gente chama isso de parede rígida. Neste caso, a função de onda vai desaparecer atrás da parede. Como a parede é rígida, a partícula nunca vai poder ser encontrada além da parede. Então, a função de onda tem que desaparecer
na parede. Então, neste caso, a derivada primeira é descontínua na parede. Então, existe uma descontinuidade da função de onda, da derivada da função de onda na parede. Então, essas são observações extremamente importantes, né? São casos bem específicos, ou seja, quando a minha energia potencial é contínua, quando ela tem descontinuidades finitas, quando ela contém funções delta e quando ela contém paredes rígidas. Essas observações que nós acabamos de fazer já engloba a maioria dos problemas em mecânica quântica. Então, a conclusão que nós chegamos é a seguinte: ambos, tanto o psi quanto a derivada primeira, que são as condições de contorno, vão ser sempre contínuas, a menos que o potencial tenha funções delta, ou paredes rígidas, ou paredes duras, né? Nestes casos específicos, ou seja, nos casos em que a função energia potencial possui funções delta, a derivada primeiro terá descontinuidades finitas. Então, essa é a conclusão a que nós chegamos. Vamos falar agora um pouquinho da partícula livre em um círculo. Então, eu tenho uma partícula e essa partícula ela se desloca em um círculo e esse círculo ele tem um comprimento L. Então, se ela se desloca no círculo, então, no x igual a 0 e no x igual a L, ou em qualquer x e no x mais L, a partícula vai estar no mesmo lugar, no mesmo estado, na mesma posição. Então, nós podemos aqui afirmar que o πc de x mais L é igual ao πc de x. Essa é uma condição que nós dizemos que é uma condição de periodicidade. Não tem jeito, como ela tá sujeita a se mover num círculo, a partícula tem que obedecer a essa condição de periodicidade. Ou seja, a função de onda dela tem que satisfazer essa condição de periodicidade. E como a πc é periódica, as suas derivadas também serão periódicas. Então, a derivada primeira será periódica, a derivada segunda também. São as derivadas importantes aqui para o nosso problema. Como fica a equação de Schrödinger? A equação de Schrödinger, a partícula, ela está livre. Se ela está livre, a energia potencial dela é zero. Se a energia potencial dela é zero, a equação de Schrödinger fica simplesmente a parte que é a energia cinética, função πc, a energia que sempre entra, πc. Então, fica simples assim. Essa é a equação que nós temos que resolver para descrever essa partícula. Que é a equação, você vai na equação de Schrödinger e aonde está a energia potencial, você faz igual a zero. Primeiro, vamos fazer o seguinte. A gente poderia se perguntar quais são as possíveis energias que essa partícula pode ter se movimentando nesse círculo. Primeiro, vamos mostrar, então, que essa energia sempre é ou igual a zero ou maior que zero. Ou seja, essa partícula não tem energias negativas. Para fazer isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar essa equação por πc estrela. Então, nós vamos multiplicar essa equação por πc estrela, toda ela, e vamos integrar ao longo do ciclo, de 0 a L. Então, vamos integrar. Só vamos lembrar que a integral de πc estrela, πc dx, ao longo do espaço que essa função vale, que é de 0 a L, como essa função, eu estou supondo que ela é normalizada, ou seja, tem norma 1, então o lado direito dessa equação vale 1. A energia está multiplicando, então o lado direito sobra somente a energia, pelo fato da função ter norma 1. O lado esquerdo, que é esse aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos usar a técnica da integração por partes. Usando a técnica da integração por partes, nós podemos trocar aquele termo por esses dois, ó, que são dois termos que a gente consegue trabalhar com mais facilidade. Esse aqui é um termo de facilidade, esse aqui é um termo de derivada total, e esse aqui é um termo que um é igual ao outro, a menos que um é o complexo conjugado do outro. E nós já sabemos que quando se multiplica um
uma função complexa, um número, pelo seu complexo conjugado, o que nós vamos ter na realidade é um módulo quadrado. Então, esse termo aqui vai ficar na realidade módulo quadrado da função de onda. E esse primeiro termo aqui, nós podemos fazer o quê? Nós podemos integrar ele. A integral de uma derivada total de uma função é a própria função. Então, essa derivada total vai embora e a solução é a própria função. Então, nós podemos ver aqui, ó, é a própria função. Tomada no L e tomada no zero, não tem jeito. Então, ó, a própria função tomada no L menos a própria função tomada no zero. O segundo termo, que estava do lado esquerdo, está aqui, ó, vira norma ao quadrado. E nós já sabemos que, pela condição de periodicidade, a π, tanto no zero, a π no zero, é igual a π no L. Tanto a π quanto a sua derivada. Então, esse termo é igual a esse. Então, eles vão se cancelar. Então, o que resta? Resta somente esse termo aqui, ó. E nós vemos que esse termo fica igual à energia. Então, a energia é igual a essa integral. Tá? Nós não podemos fazer essa integral porque nós não sabemos qual é a π. Se nós tivermos a π, é só a gente fazer a integral que a gente vai ter o valor da energia. Aqui só é importante observar o quê? Um módulo sempre é positivo. E se eu estou integrando a função, uma função que é, por definição positiva, de 0 a L, ela vai ser positiva. Então, com isso, nós mostramos que essa integral é maior ou igual a zero, ou seja, que a energia é maior ou igual a zero. Então, nós já sabemos que a energia dessa partícula é sempre maior ou igual a zero. Vamos voltar agora à equação de Schrödinger. Então, como fica a equação de Schrödinger? Nós escrevemos a equação de Schrödinger dessa maneira. Então, o que nós vamos fazer? Vamos passar todos esses números para o outro lado, multiplicando a energia. Com isso, nós vamos encontrar essa equação. E aí fica mais fácil para a gente visualizar, né? Porque do lado esquerdo nós temos a derivada segunda de uma função π de x, e do lado direito nós temos a mesma função π de x multiplicada por um número, porque 2 vezes a massa vezes a energia dividido por h cortado ao quadrado. Lembra que em vídeos anteriores eu já disse quem é h, qual é o valor de h, então não vou repetir isso agora. Então eu tenho que a derivada segunda da função é menos a própria função. Então é isso que a gente chega, é para isso que a gente tem que olhar. Então o que nós vamos fazer? Vamos chamar esse 2me sobre h cortado de k ao quadrado. E como nós sabemos que o E é maior ou igual a zero, a energia, então nós podemos dizer que o K também é maior ou igual a zero. Então essa é a equação que a gente tem que resolver. Onde o K quadrado ele é maior ou igual a zero, então essa equação diz o seguinte, a derivada segunda da função π é igual a menos K quadrado π. Então, eu preciso encontrar uma função cuja derivada segunda volta nela mesma, só com sinal negativo. A menos de um K quadrado, tá? E existem algumas funções que satisfazem essa propriedade. Por exemplo, a função seno, a função cosseno e também a função exponencial complexa. Como essa função exponencial complexa é mais fácil de se trabalhar, nós vamos, e possui algumas propriedades interessantes, vamos trabalhar com ela. Tá? Note que aqui em cima, ó, a partir dessa definição de K, fica claro que a gente pode isolar isso aqui para energia e chegar nessa expressão para energia da partícula. E aí fica claro que, como nós sabemos que o momento linear é H cortado K, essa energia aqui, na realidade, a gente poderia escrever dessa maneira, ó, como P ao quadrado sobre 2m. Ou seja, essa expressão quer dizer isso aqui, ó, na realidade. Mas, voltando aqui à solução, essas são as soluções possíveis. Mas nós só vamos poder dizer que essa é a solução quando nós determinarmos os valores de K.
Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar a condição de contorno. O que dizia a condição de contorno? Psi de x é igual a psi de x mais L. Por quê? Se a partícula está numa posição, mas ela se desloca de L ao longo do círculo, ela volta na mesma posição. Então, usando isso, ó, essa é a solução. E aí kx. Então, nós vamos usar. Ó, e aí k, x mais L, tem que ser igual a E aí k. E aí a gente simplifica o E aí kx. Simplifica o E aí kx, sobra simplesmente E aí kl de um lado e o 1 do outro. Então, essa aqui é uma condição. Qual é a condição? Exponencial de IKL tem que ser sempre igual a 1. Então, o I, ele é um número. O L é o comprimento da curva, o comprimento do círculo. Então, quem é que nos resta para ajustar? O K. O K que é o número de onda. O K tem a ver com o momento da partícula. Então, a partícula, ela não vai poder ter qualquer momento K. Ela vai poder só ter momentos cuja exponencial, essa exponencial, seja igual a 1. Isso só é possível, né, utilizando a fórmula de Euler, isso só é possível quando esse argumento aqui, ó, o KL, quando o KL for um número inteiro de 2π. Quando fala número inteiro de 2π, no caso, pode ser 2π menos 2π, 4π menos 4π, o número inteiro, seja positivos ou negativos de 2π. Então, nós temos essa equação agora. O KL tem que ser um número inteiro de 2π. Então, resolvendo para cá, o que nós temos? Ó? Nós temos um K agora, nós não temos um K só possível, não. Cada N diferente vai ser um K possível. Então, por exemplo, eu tenho o K0, que é 0, tenho o K1, que vale 2π por L, tenho o K menos 1, que vale menos 2π por L, e por aí vai, né? O K2, 4π por L. O K menos 2, menos 4π por L. Esses são todos os casos possíveis. Nenhum outro que não seja um número inteiro de 2π não pode. Então, o que nós dizemos? Nós dizemos que o número de onda da partícula, ele é quantizado. E se o número de onda da partícula é quantizado, o momento da partícula, ou seja, a quantidade de movimento que essa partícula pode ter no ciclo, também é quantizada. Ela não pode ter qualquer quantidade de movimento, ela só tem valores específicos. Então, voltando lá para a nossa solução, então a nossa solução agora, nós sabemos que a solução é uma exponencial complexa e também nós sabemos quais são os valores de K, e nós sabemos que existem vários Ks possíveis. Agora, o que nós precisamos fazer? Lembra que eu sempre disse que nós precisamos sempre trabalhar com funções de ondas normalizadas. O que a gente faz? Nós sabemos que para uma função de onda ser normalizada, ela tem que vir multiplicada por um número. Esse número vai tornar ela uma função de onda com norma 1. Então, a gente coloca um N, e nós temos que determinar esse N a partir dessa condição aqui, ó. Que a π estrela, π integrada de 0 a L, e por que nós estamos integrando de 0 a L? Porque essas soluções só valem de 0 a L. Depois, se a partícula continua rodando, ela só vai se repetir, tá? Não é de menos infinito a mais infinito. A partícula, ela se movimenta de 0 a L. Então, fazendo isso, quando a gente multiplica π estrela, π, isso vai dar 1 e vai sobrar só n ao quadrado, né? Um n vem da π estrela e um n vem da π, então dá n ao quadrado. Então, no final, você vai ter que n é igual a raiz quadrada de L, porque a integral de dx de 0 a L é o próprio L. Então, nós temos que o n, ou seja, o número que tem que vir multiplicando lá na frente da função de onda tem que ser 1 sobre raiz de L. Fazendo isso,
Aqui, ó, dessa maneira, a função de onda será normalizada. Aí aqui na equação de baixo nós colocamos como? Nós colocamos o K explicitamente, porque K é 2πn dividido por L. Então, voltando naquela expressão para energia, vamos nos lembrar que a energia era H cortado ao quadrado, K ao quadrado, dividido por 2m. Essa era a energia, porque a partícula ela só tem energia cinética. Então, como agora eu sei quais são os valores do K, nós podemos substituir aqui, ó, como está aqui. Então, K é 2πn, então fica 4π quadrado, n quadrado, dividido por L ao quadrado. Então, essas são as energias possíveis para o nosso sistema. E a gente vê uma coisa bem interessante, né? Que a energia, ela depende do n ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, para n igual a 1 e para n igual a menos 1, a energia vai ser igual. Para n igual a 2 e para n igual a menos 2, essas duas energias vão ser iguais. Isso quer dizer que o Psi1 e Psi-1, eles possuem as mesmas energias. E nós dissemos aqui que quando dois estados possuem a mesma energia, ou quando 3 estados, ou 4 estados, ou n estados possuem a mesma energia, eles são chamados de estados degenerados, porque eles possuem a mesma energia. E o Psi2 e o Psi-2 também possuem a mesma energia, então são estados degenerados. Então, todos os estados aqui para n maior ou igual a 1 são duplamente degenerados. Então, é isso que nós queremos dizer, ou seja, o n e o menos n são estados degenerados. O único estado que não é degenerado é o estado Psi0, cuja energia é zero. Só que esse estado ele não tem muita importância. Como que a gente vai distinguir esses estados? Nós temos dois estados, e esses estados têm a mesma energia. Então, se você fizer uma medição da energia da partícula, você não vai conseguir distinguir em que estado está essas partículas, porque tem dois estados possíveis para essa partícula estar. O que a gente pode fazer? A gente pode medir o momento da partícula, porque lembra, o momento é diferente. Por exemplo, a função Psi, o momento linear dela vai ser 2πh em n dividido por L. Já a função de onda menos n, o momento linear dela vai ser menos 2πhn dividido por L. E as duas partículas, então, se nós queremos distinguir em que estado está a partícula, basta nós medirmos o momento da partícula. Nós podemos também formar combinações lineares dos altos estados degenerados, tanto Psi-n como Psi-n, para formar outros estados de energia. Por exemplo, se eu somo Psi-n com Psi-n, eu formo um cosseno. E se eu subtraio o Psi-n do Psi-n, eu formo uma função seno. Se vocês forem olharem, essas duas funções também satisfazem a equação de Schrödinger. Então, elas também são soluções. Aí a pergunta que pode surgir é o seguinte, mas qual é a diferença entre a função exponencial complexa e a função seno e cosseno? A diferença é o seguinte, a função exponencial complexa, ela é um autoestado de energia do operador H e também de momento, simultaneamente. Por isso que elas têm propriedades muito interessantes, né? Agora, essas funções cosseno, elas não são autoestados, seja de energia ou de momento, simultaneamente. Essas funções, elas são autoestados de energia, mas não são de momento. O que a gente pode fazer agora? O que seria uma solução completa, né? Nós encontramos nesse problema todas as energias possíveis, né? Todos os momentos e energias possíveis, todos os Ks possíveis. Mas a pergunta qual é o momento da partícula? Nós não sabemos qual é o momento da partícula. Até nós fazermos a medida, nós não sabemos. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos escrever uma solução geral para descrever essa partícula. O que é uma solução geral para descrever essa partícula no ciclo? É uma combinação linear de todas as autofunções.
Por isso que encontrar as autofunções é tão importante, porque a solução geral, que é essa, psi de x0, porque é no instante inicial, vai ser o quê? Uma combinação linear, ou seja, a soma de todos os autoestados. Porque cada autoestado não é uma energia, a gente não sabe qual é a energia da partícula. Então a gente diz o seguinte, ó, ela pode estar em qualquer uma dessas energias. E as probabilidades de encontrar ela em qualquer uma dessas energias vai ser estipulada pelo A, que é o número que multiplica o autoestado. Então, cada autoestado desse tem uma energia bem definida, então como a gente não sabe em que autoestado está a partícula, a gente diz, ó, ele é uma combinação linear de todos os autoestados. Então fica assim, fica essa soma. Então, assim que a gente vai descrever de maneira geral essa partícula se movimentando num círculo, né? E como que a gente vai descrever ou obter esse AN? Esse AN nós vamos obter a partir dessa integral. Note que essa integral, quem aparece nessa integral? Aparece essa função π, multiplicada pela π de x, que está acompanhando o AN que você quer encontrar, e aí você vai encontrar o AN. Por exemplo, se você quer encontrar o A3, como é que ficaria essa integral? Fica a integral de 0 a L, a integral de dx, que aqui não muda nada, só que aqui tem que vir a π estrela que está multiplicando. Então seria π de x 3, x, e aí a π completa, que é essa, no instante x e 0. Ou seja, aqui entra essa soma inteirinha. Então, assim nós vamos obter cada um dos termos. E para finalizar, o que a gente faz? Para obter a evolução temporal, vamos lembrar que a π grande de x e t, ela é igual ao quê? Ela é igual a π de x, que nós já tínhamos escrito como a somatória, e o g de t. No G de T entram as energias. Então, cada G de T que multiplica a energia tem que vir acompanhado da sua respectiva energia. Por isso que ela entra dentro do somatório também, somando juntamente com o produto. Então, a nossa solução geral para descrever essa partícula no círculo é a π, essas π que nós acabamos de obter, que são aquelas exponenciais, né? Exponencial de Kn x, multiplicado por essa exponencial, que tem a ver com a energia e como função do tempo, e com isso nós vamos ter a nossa π de x e t. Então essa é a solução geral para descrever a partícula se movimentando em um círculo. Essas são nossas referências e